Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé por gentileza, para que já possamos estar agradecendo a Deus por mais uma noite em que temos o privilégio de estarmos em sua casa, esse lugar santo que foi reservado para essa finalidade, que é adorar o Senhor na beleza da sua santidade, amém? Queria convidar nesse momento aqui o irmão Maicon. Ele vai estar nos elevando a Deus em oração, apresentando este culto em tributo ao nosso Deus vivo, amém? Contemplando também todos os irmãos que ainda estão a caminho e também orando por aqueles enfermos que estão em casa, impossibilitados de aqui estarem conosco. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Se tiver seu pedido também, a oportunidade é essa de fazê-lo a Deus. Oremos então. Pai bendito, Deus eterno, nós te louvamos, ó Deus, porque estamos aqui uma vez mais, e se estamos aqui é porque a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia nos alcançaram, Senhor. Muitas foram as investidas do inimigo, Senhor, para nos atingir, para nos limitar, Senhor, de estarmos na tua casa, mas o Senhor nos alcançou com a tua bondade, com a tua provisão, com a tua proteção, Senhor, e nós estamos aqui, ó Deus, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos teus servos que aqui já se encontram. Pedimos a ti, ó Deus, que traga em paz e em segurança todos os teus filhos que ainda estão se dirigindo a este templo, se arrumando em seus lares, meu Pai, para vir cultuar ao Senhor. Queremos também te apresentar a vida de todos aqueles que encontram-se enfermos, ó Deus. Nós não sabemos, meu Pai, muitas vezes qual o problema, qual a enfermidade dos teus filhos, mas o Senhor é onisciente e nós queremos neste momento te apresentar a vida de cada um dos teus servos, Senhor, que o Senhor possa trazer cura, libertação, renovo na vida dos teus filhos, ó Deus, que haja, Senhor, libertação espiritual e também psicológica, Senhor, que haja cura no corpo e na alma, Senhor, que haja um renovado teu espírito no meio da tua igreja. Essa é a nossa oração, assim nós pedimos, te agradecemos porque confiamos na tua palavra e fazemos tudo isso em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Glórias a Deus, amados. Vamos iniciar esse momento de louvor, não é isso? Porque nosso Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Vamos entoar os hinos congregacionais e eu queria convidar nesse momento nosso pastor Eliezer de Souza, pastor dessa igreja, coordenador do setor 5, para estar aqui à frente desse momento devocional nos hinos da nossa harpa cristã, amém? Meus amados, a paz do Senhor, vamos louvar ao Senhor. Missioneira, me ajuda? Muito bem. Carla, a irmã Yara pode ajudar aqui, e a irmã Gigliane também. Vamos louvar ao Senhor. Microfone amarelo, por favor, irmão. Vamos cantar o 196 da harpa cristã. Já achei uma flor gloriosa. Jesus, né, irmãos? Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmã Carla, também? Glória a Deus. Vamos esperar o irmão Rodrigo, ele já está chegando, né? Glória a Deus. Hoje vai estar cooperando conosco o conjunto de senhoras. 196 da harpa cristã.
Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Pois zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em o Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo na terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o melhor, né, irmãos, pra gente. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vamos cantar o 198, irmãos, em Ré maior. Oi. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Vamos cantar bem animados. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o rio, é o forte
solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas te entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, aleluia. Meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém, glória a Deus. Queridos, hoje está na escala o conjunto de senhoras. Gostaria que irmã Dulce, por favor, reúna as irmãs todas num só lugar. Já vocês vão cantar, amém? Nosso irmão Pedro dará continuidade. Glórias a Deus. Nosso irmão Felipe pode louvar o Senhor. Felipe, glória a Deus. Enquanto ele se prepara, amados, conforme o pastor Eliezer já nos falava, né, geralmente nas terças e quintas-feiras, alguns órgãos de louvores colaboram conosco nisso, adorando ao Senhor, né? Hoje vai estar adorando ao Senhor o conjunto de senhoras de fato, daqui a pouquinho, né, as irmãs já vão se posicionar, se reunir melhor, e também o grupo Plenitude, né, oportunamente estarão aqui com oportunidade em nome de Jesus, amém? Amados, aproveitando o ensejo, até para que a gente vá diluindo os avisos,
nós gostaríamos de trazer um aviso importante para a igreja, um convite, na verdade, né? Isso no próximo dia 17 de dezembro será realizado o EBD em síntese ali no Templo Central. É um evento promovido pelo Departamento de Ensino da nossa igreja, que antes era direcionado apenas aos professores da EBD. Agora não, agora tem um público, né, ampliado, o público-alvo ele foi ampliado, e todos os irmãos, de modo geral, que queiram, né, aprender mais acerca da lição que vai ser estudada no próximo trimestre. Nós teremos o privilégio, amados, de, por exemplo, na lição de adultos, a gente vai ter a ministração da lição lá no Templo Central, ela vai ser dada pelo pastor Elinaldo Renovato, escritor, comentarista da CPAD, e que é o comentarista da lição do próximo trimestre. Amém? Então, os irmãos que puderem participar desse evento, façam esse investimento, né, o valor simbólico de R$10, no domingo, tanto pela manhã como à noite, nós estaremos com um plantão de inscrições ali para facilitar para os irmãos, amém? Então, os irmãos estão convidados a participarem desse evento. Se você é aluno da EBD, né, a superintendência da EBD já vai sinalizar com estímulo. No próximo domingo, a gente vai estar verificando o aluno mais assíduo das 5 salas de adultos. São 3 salas de senhoras e 2 salas de adulto. O aluno mais assíduo de cada sala dessa vai estar recebendo uma inscrição do EBD em síntese, irmão. Você vai para o EBD em síntese sem custo algum, justamente para ser valorizada a sua assiduidade, né, isso nos encontros semanais da nossa Escola Bíblica Dominical. Então participe, né, esse é um tempo que você vai estar investindo no aprendizado da palavra do Senhor. Amém, irmão Felipe, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. E convido a igreja a louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de louvor e adoração, de todo louvor e adoração, e é o motivo de estarmos reunidos aqui essa noite. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós a ti. Diga: só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui para o seu louvor, para o seu louvor. Se você sabe, abra sua boca e glorifica o Senhor. Para o seu, para o seu louvor. Diga:
Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Adore o Senhor, feche seus olhos, glorifique a Ele. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu amor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior. A igreja glorificando o Senhor. Não há Deus melhor. Faça essa oração ao Senhor. Aleluia. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, agora vamos ouvir o conjunto, o grande conjunto Defade, amados. E aí deixa eu... Porque às vezes as irmãs se confundem, né? Não é o conjunto X ou Y, é o grande conjunto Defade. Então, se você é mulher da Assembleia de Deus, amém? De Candelária, você está convidado a louvar juntamente com as irmãs agora, amém? Sob regência da nossa irmã Dulce. Sinta-se incluído, né, nesse corpo de Cristo, que é esse grande conjunto Defade, as mulheres da Assembleia de Deus em Candelária, amém? 2 hinos com a oportunidade no nome de Jesus. São hinos fáceis, amados. Eu e a irmã Dulce tem um repertório aí que é fácil. Todas as irmãs vão poder também estar aqui juntamente com elas, adorando ao Senhor.
Glórias a Deus, meus amados irmãos. Obrigado. Coisa linda, não foi, amados? Algumas irmãs se incorporaram e com certeza o Senhor, em seu ato sublime trono, recebeu esse louvor. Amém? Inclusive, amados, nós queríamos em tempo justificar, né, a ausência de algumas irmãs. É que hoje foi uma representação muito grande aqui de Candelária, colaborar com o aniversário do Círculo de Oração lá em Jaçanã. Então, algumas irmãs que de certo estariam aqui, mas em razão dessa viagem, né, estiveram com esse outro compromisso, não puderam estar juntamente conosco aqui, amém? Em tempo, amados, nós queremos também justificar a ausência do nosso co-pastor Natanael, ele que se encontra com a virose, né, e aí por precaução nesse período, está em casa, né, está bem, mas se absteve de vir ao culto, né, estaremos aqui daqui a pouquinho orando por ele também, orando já agradecendo, né, pela vida do nosso irmão Jair também, ele que esteve acometido de Covid, né, já fechou o ciclo, já está findando, mas para a honra e glória do Senhor, Deus deu vitória a seu servo, né, então é motivo de gratidão, a gente ora ao Senhor para pedir, mas também nós oramos para agradecer, amém? Então, temos orado porque o Senhor tem sido bondoso com seus servos aqui em Candelária, amém? Glórias a Deus por isso. Eu queria convidar nesse momento o nosso irmão Daniel, ele que é segundo secretário da nossa igreja, né, ele vai estar com a oportunidade de estar fazendo a leitura oficial da palavra de Deus na noite de hoje. Para tanto, eu convido a igreja do Senhor que, em reverência à palavra de Deus, se posicione de pé, amém? Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui. O mais importante é que Jesus chegou primeiro e Ele está aqui e nós já estamos sentindo a sua presença. Salmo 73. Salmo 73. Alguns versículos do Salmo. Vamos ler com tranquilidade, porque o Senhor está conosco. Ele é nosso Deus e Ele não nos deixa. Se a gente deixar, aí é problema nosso, mas Ele não nos deixa. Glória a Deus. Mas nós não vamos deixar, né? Não somos nem loucos. Salmo 73, que diz assim, 7:3. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos com outra gente, nem são afligidos com outros homens. Até aqui temos lido até o versículo 5. Amém. Glórias a Deus. Eu queria convidar nosso irmão Simval, nosso irmão Gerardriane, para nos auxiliar no recolhimento dos dízimos e ofertas, amém? Nosso irmão Sandro Nascimento vai estar aqui orando ao Senhor, agradecendo pela porção da palavra lida, amém? E também ele vai estar aqui orando pelos dizimistas e ofertantes, amém? Glória a Deus. Também saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Antes de nós estarmos orando, agradecendo a Deus pela leitura feita e por aqueles que vão dizimar e ofertar na casa de Deus, só, meus irmãos, gostaria de trazer à memória os irmãos que estamos, né, se aproximando do final do mês, e a igreja tem as suas despesas, da mesma forma como nós, de uma forma individual, temos as nossas também, e precisamos, irmãos, ter a primazia nas coisas de Deus. No livro de Ageu, no capítulo 1, né, Ageu, quando ele fala para aqueles que iam voltar para reconstruir a cidade de Judá, e ele dizia, vocês semeiam muito e colhem pouco, né? Vocês comem, mas não se fartam, vocês bebem, mas não se saciam, vocês se vestem, mas não se aquecem, e o que recebe salário, recebe no saquetel furado. O povo, em vez de estar preocupado em voltar para Jerusalém, para reedificar a cidade de Jerusalém, que foi destruída pelos babilônicos, eles estavam preocupados em edificar suas próprias casas e deixavam a casa de Deus de lado. Enquanto as casas deles eram casas estucadas, a casa de Deus ainda, a igreja de Deus, ainda estava para ser edificada. Primazia.
prioridade. A nossa prioridade deve ser nas coisas do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando você for contribuir, contribua com alegria. Amém? Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, em Tua presença estamos, Senhor. Te agradecemos pela leitura, Senhor, da Tua palavra que foi feita, Senhor. Senhor, que possa ser aplicada em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Te apresentamos também aqueles que vão dizimar e ofertar, Senhor, para que haja abundância na Tua casa, para que o Teu reino, Senhor, seja proclamado, Senhor, para que a Tua igreja cresça na face da terra, Senhor, que possamos contribuir com alegria, sabendo que tudo vem de Ti, tudo vem de Ti. Nos ajuda, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, eu digo amém. Glória a Deus, né? O grupo Plenitude, uma representação, né, com a irmã Eliane, vai estar também adorando ao Senhor, enquanto os irmãos contribuem, né, isso com os dízimos e ofertas, amém? A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos alegres porque conseguimos chegar até aqui, graças a Deus. São tantas preocupações, tantas coisas, mas o Senhor nos ajudou. Tá bom, obrigada.
Senhor prometeu que nunca nos deixaria, nem nos desampararia em nenhuma circunstância. Pode ser que seja o cansaço físico, mas o cansaço físico a gente deita, descansa. Mas existe uma preocupação e um receio e um medo que a gente precisa entregar para o Senhor e aprender a descansar nele. Irmãos, nós não podemos ser incrédulos diante daquilo que nós cremos. Se nós cremos no poder de Deus, não podemos ficar agitados diante da turbulência, diante de todas essas circunstâncias que estamos vendo, porque o Senhor transforma uma tempestade numa brisa suave. Então nós temos que aprender a descansar em Deus. Não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil descansar em Deus, mas Ele diz que nós temos que aprender a descansar em Deus. Em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos sair daqui com a nossa fé restaurada e descansar nele. Minha alma está segura em Deus. Sabes bem que em Cristo vivo estou. Se o trovão e o mar seguem vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguem vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. A irmã Márcia falava aqui, Deus colocava um versículo no meu coração que eu queria deixar para os irmãos. Salmo 34, verso 19, assim diz a palavra do Senhor. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, é chegado o momento de sermos edificados pela ministração da palavra do Senhor. E hoje o servo que o Senhor irá usar para falar com a igreja dele aqui em Candelária é o pastor da nossa igreja, pastor Eliezer de Souza, que já está na tribuna a partir desse momento, em nome de Jesus. Amada igreja, a paz do Senhor. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 73, que é o salmo da leitura oficial de hoje, né? Glória a Jesus. A prosperidade dos ímpios é a epígrafe do salmo. Mas eu gostaria de dar o título da mensagem, o seguinte: até que entrei no santuário. Diga comigo para não esquecer: até que entrei no santuário. Amém, glória a Deus. Queridos, o texto, ele começa dizendo o seguinte: o salmista Asaf, dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram,
pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Eu vou ler depois o restante e vou pular agora para o 17, que diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Vemos aqui, queridos, o levita chamado Asaf, em uma crise existencial. Asaf, que era um levita, um adorador, um líder, era um profeta também, na medida em que ele ministrava, ele também profetizava. Diz a palavra do Senhor que Asaf, ele era, por ser levita, era um homem fervoroso na casa do Senhor. No primeiro momento, era um homem muito fervoroso, como levita, como chefe da ministração no louvor. Ele teve um episódio, inclusive, que ele estava ministrando, foi justamente quando Salomão edifica o templo. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12 até o 14, diz que quando ele estava ministrando, ele, juntamente com alguns levitas, a glória do Senhor foi tão grande naquele lugar, sob a regência de Asaf, que a glória encheu aquele lugar, que os sacerdotes não conseguiam ministrar também, ficavam, inclusive, em condições emocionais e físicas também, que não podia sequer ministrar, porque a glória do Senhor foi derramada naquele templo, sob essa adoração de Asaf. Então era um homem poderoso quando ele adorava, quando ele levava a congregação a adorar. Era digamos, um ministro de louvor e adoração. Se você analisar a história dele, é uma história muito linda, inclusive depois de muito tempo, depois de Salomão, depois de Davi. Ele serviu a Deus no tempo de Davi, no tempo de Salomão também, e lá na frente, já na reconstrução dos muros derribados de Jerusalém, quando o templo é reerguido, então Esdras convoca os filhos de Asaf para restaurar o louvor na casa do Senhor. Então ele deixou também um legado para a sua família. Ele não somente ele era levita, mas também deixou um legado para os seus filhos, a ponto de Esdras chamá-los para a ministração, a retomada da ministração no novo templo, já quando na volta do cativeiro de Babilônia. Mas, queridos, Asaf passa por uma situação similar, muitas vezes, a que nós passamos em alguns momentos da nossa vida. Em primeiro lugar, parece que ele se acostumou com o servir a Deus. Pelo que me consta, parece até que ele esfriou um pouco na fé. Ele começa a deixar de olhar para Deus e olha para os ímpios. Diz a palavra do Senhor, primeiro ele começa dizendo, reconhece que Deus é Deus, né? Ele diz, verdadeiramente bom é Deus. Ainda bem que ele percebe isso, para com os limpos de coração. Aí ele diz, quanto a mim, não é mais quanto a Deus, né? Ainda bem que ele reconhece a Deus, mas ele olha para si mesmo e ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ou seja, faltou pouca coisa para Asaf se desviar. Faltou pouca coisa para Asaf chegar para o pastor da época, digamos assim, antigamente o povo fazia isso, pegar o seu cartão de membro e dizer, está aqui meu cartão de membro, não quero ser mais ser crente, não é? Faltou pouco. Agora, por que um cristão, um levita, no caso, ele não era cristão porque Cristo não havia nascido ainda, mas um levita, um adorador, chega a esse nível? Um homem que quando adorava no primeiro momento, enquanto ele estava fervoroso, cheio do poder de Deus, ministrava e a glória do Senhor descia. Mas como é que ele chega a esse nível, Luciano? De esfriamento espiritual, de falta de fervor espiritual. O porquê ele chegou a esse nível? A coisa não foi tão rápida assim. Quando você viu um crente esfriando na fé, não é da noite para o dia que isso acontece. Algo acontece, algo passa na vida dele, que ele esfria na fé. Ora, ele começa, primeiro ele diz assim, quanto a mim, quase me desvio. E aí eu me pergunto, por que então, Asaf? Se eu pudesse conversar com ele, eu ia conversar e perguntar e dialogar, mas como tudo isso começou? Por que você quase se desvia, Asaf? Qual é o problema? Aí ele ia dizer assim, porque eu deixei de adorar ao Senhor como eu devia.
Eu deixei de olhar para Deus. Eu deixei de olhar para a santidade de Deus. Quando o crente deixa de olhar para Deus, ele pode se desviar. Ele vai esfriar. Causa nele um esfriamento, um distanciamento, quando ele perde o foco, que é olhar para Deus. Ele diz assim no versículo 3: pois eu tinha inveja dos nécios. Eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Olha aí. Então, um dos problemas que faz com que o crente muitas vezes se desvie e esfrie na fé, é quando ele começa a ter inveja, olhando para a vida dos outros, olhando para a vida dos nécios, olhando para a vida dos ímpios. Olha para a vida dos ímpios e começa a desviar a mirada dele, começa a desviar o foco do olhar dele. Eu me lembro que a palavra nos diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo imperfeições. Quando eu olho para o Senhor Deus, para a santidade de Deus, eu vejo um Deus poderoso. Eu vejo um Deus que está assentado no seu alto e sublime trono, como Isaías teve a visão. Olhe o paradoxo da visão, diferente, não é? A diferença da visão. Isaías vê Deus, ele olha para o templo, entra no templo, tem a visão da glória de Deus, vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e o estado espiritual de Isaías é outro, é de crente fervoroso, é de um crente poderoso, porque ele vai para o templo para ver quem? Ele vai lá para ver Deus. Quando eu entro no templo para ver Deus, eu não vejo Maria, eu não vejo José, eu não vejo outra coisa, eu vejo a glória de Deus. A minha mente e o meu coração está voltado para as coisas de Deus. Eu não consigo ver outra coisa, só vejo Deus, porque o meu olhar, a minha mirada está em Deus. Mas quando olhamos para a vida dos outros, quando olhamos para a vida dos nécios, quando olhamos para a falsa prosperidade dos outros, muitas vezes, e até legítima mesmo, às vezes nem falsa não, é verdadeira a prosperidade lá fora de alguém e tal, pode ser legítima. Aí eu deixo de olhar para o que Deus tem na minha vida, o propósito de Deus na minha vida e a missão que Ele tem na minha vida, para olhar para a vida de A, de B e de C. Ele disse: eu tinha inveja dos nécios. Ora, olhava para a vida dos nécios, irmãos, dos loucos, não é? E tinha inveja dos ímpios. Não é para ter inveja nem dos santos, quanto mais dos ímpios, que a inveja ela corrói, a inveja mata. Eu aprendi isso quando era menino. Alguém dizia: a inveja mata. Quem sabe disso? Não é? Não é um provérbio? A inveja mata. Então ele começou a olhar com inveja. Aí diz assim, versículo 4: porque não há apertos na sua morte. Observava a morte de um ímpio e dizia: olha como ele morreu, né? A morte dele é bonita. Não existe morte bonita. Enterro, achava até beleza no enterro dos ímpios. Não existe enterro bonito, porque não há aperto na sua morte, mas está firme na sua força. Passava um ímpio lá, ele olhava e dizia: olha aí como ele está, né? Passava num carrão bom, e Asaf olhando para a vida do outro, do carrão, da fazenda, da prosperidade, e como morriam, observava. Talvez até ele olhava um funeral daquele, de um homem ímpio daquele, né? Aí dizia: olha como vem gente, né? Vem gente de perto, vem gente de longe, tem até música no funeral. Eu não sei se vocês conhecem, mas na Venezuela eles botam até música, bota um som ligado aqui nas costas com a música que o defunto mais gostava. Existem culturas assim. Então, quem sabe ele olhava para a morte dos ímpios, aí dizia: olha aí como morre esse. Olhava para a vida de um servo de Deus e talvez não visse aquela coisa pomposa que ele via na vida dos ímpios. E diz: mas ele está firme, olha como tem força. Versículo 5: não se acham em trabalho como os outros homens. Olhava para os ímpios, ricos, aí dizia: não se acha em trabalho, não trabalha tanto, é folgado, é livre, nem são afligidos como os outros homens. Olhava isso, observava, a mirada dele estava nisso daí. Versículo 6: por isso a soberba os cerca, como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Então ele observava e dizia: são soberbos. De fato, alguns ímpios são soberbos. Vocês observam que existe um agora que quer mandar no Brasil completo, né?
quer fazer tudo, soberbo, a soberba. Aí a pessoa começa a olhar e diz: oh, como prospera, como pode ser isso? Por isso a soberba os cerca, como um colar. Achava que ali era soberba, era como um colar. Vestem-se de violência como de dor. Alguns ímpios são violentos, são brabos, manda matar, manda prender, aplica multa, faz isso, faz aquilo outro. Versículo 7. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eu estava meditando na palavra e achei até interessante, e ele observar isso, sabe? Disse que o camarada engordou tanto que até ao redor dos olhos dele tinha gordura. Como que achando que aquilo ali era bom. Ora, na visão dele era prosperidade, mas aquilo ali sabe o que é, irmão? Colesterol alto. Quando a pessoa vem engordar, que até os olhos engordam, é porque o colesterol já está mais alto. Pode tomar simvastatina, pode fazer um tratamento aí, porque com certeza está precisando baixar o colesterol. Mas para ele estava tão preocupado em olhar com inveja a vida do outro, que ele achava que aquilo era bonito. Não é? Achava que aquilo era bonito. Então tem isso, irmãos, quando a gente começa a olhar para a vida dos outros, da vida dos ímpios, a gente acha que a pessoa vive a mil maravilha. Vai lá no Instagram da pessoa e vê a pessoa num barco, né? Num iate. Aí diz: olha só como está prosperando aquele ímpio. Anda para cima e para baixo no iate, faz um cruzeiro, vai não sei para onde. Não, queridos. Então, às vezes a gente olha a vida do Facebook, né? Eu digo que tem duas vidas: a vida real e a vida da mídia social. As pessoas vivem uma vida, né? Às vezes está até com raiva. Aí a mulher diz assim: vamos tirar uma foto para botar no Facebook. Ele... Aí depois fica raivoso de novo. É uma fachada muitas vezes. Valmir, que é fotógrafo, sabe disso, né, Valmir? Então, aí o Asaf começa a olhar isso. A vida, se fosse hoje em dia, Asaf talvez ficasse mais doido ainda, porque ele ia olhar a vida social das pessoas e ia dizer assim: olha aí como está, parece até que tirou na loteria, não é? Mas não, queridos, não podemos estar observando a vida dos outros. Nós temos que viver a nossa vida, nós temos que ter a nossa intimidade com Deus, nós temos que olhar para o Senhor. Se Asaf tivesse olhado para Deus, os seus pés não estariam trilhando aquele caminho, um caminho perigoso, um caminho de quase que se desviava do Senhor. Por quê? Porque começou a observar a vida dos outros, não olhou para si mesmo, olhou para os outros, ao ponto de dizer isso, né? Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração dele podia desejar. Olha só, chegou ao ponto de achar que o ímpio tinha mais até do que o coração dele podia desejar. Como que diz assim para Deus: Senhor, eles têm em abundância, têm demais, eles nem pedem, nem desejam, mas têm. E eu, que sou levita na casa do Senhor, e eu que te adoro. Tem crente que pensa isso, né? Por que, Senhor, que o meu vizinho prospera e eu não prospero? Por que é que ele comprou um carrão e eu não comprei, não tenho nem uma bicicleta? Não, queridos, não se preocupe com isso. Deus tem para ele e Deus tem para você. Deus tem para todos nós. O sol nasce para todos, de igual maneira. Aí eu pergunto: será que nós estamos aproveitando bem a luz do sol? Não é? Do jeito que o sol nasce para o ímpio, nasce para o justo também. Agora, será que eu estou trabalhando e estou aproveitando bem os raios do sol? Às vezes eu não estou aproveitando bem, e ele aproveitou. E aí agora eu vou ter inveja dele? Não, absolutamente não. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos fazer acontecer, e Deus vai nos abençoar, e Deus é conosco também. Versículo 8: são corrompidos. Aí olhava até a corrupção dos ímpios. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Realmente, tem ímpios que é assim, né? São corrompidos, são corruptos, tratam maliciosamente de opressão, oprimem o pobre, oprimem o trabalhador, falam arrogantemente. As conversas dele: não existe Deus. Realmente, de fato é, mas eu não posso estar olhando para eles. Volto o mesmo versículo de sempre, que falei anteriormente: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos dá a vida,
É Ele que nos dá a abundância, é Ele que nos dá a verdadeira paz, é Ele que nos dá a verdadeira felicidade. Não devemos olhar para a vida de A, de B e de C. Versículo 9: eles põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. É como que ele tivesse daquela oração, aquele momento ali de introspecção, de uma crise existencial, e dizia para Deus: Senhor, olha só, eles falam, olha como anda a boca deles, fala contra os céus. Era uma queixa que ele tinha do próprio Deus, como que colocando em jogo até a justiça de Deus, auxiliadora, até a justiça de Deus. Tu não está vendo isso, Senhor? Esses homens, esses ímpios, as suas bocas como falam, olha a expressão que eles usam, eles são arrogantes, as suas línguas andam pela terra aí falando de ti, falando de todos e tal. E como é que eles prosperam? Questionava a Deus sobre a prosperidade dos ímpios. Por isso o povo dele volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes espreme. Ou seja, ele estava dizendo que o povo vinha, o servia, mesmo sendo ímpio, mesmo não sendo de Deus, mas tinha servos ao seu redor e tal, e questiona inclusive isso. No versículo 11, olha que caminho tortuoso ele estava trilhando, né? Deixando de olhar para Deus, deixando de olhar para as coisas do Senhor. Com certeza, quando ele estava nisso daí, deixou de adorar, deixou de ser o levita fervoroso, deixou de pegar o violão, né? Quem sabe, a sua harpa, entoar hinos de louvores ao Senhor. Se ele tivesse feito isso, ele não tinha passado por aquela situação de quase que se desviava, de esfriamento espiritual, irmãos. Versículo 11 está escrito assim: e eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento do Altíssimo? Ele observava que ele dizia assim: eu estou fazendo essas coisas aqui, os ímpios, né? Estou fazendo essas coisas aqui, como saberá Deus? Deus existe mesmo? Há conhecimento do Altíssimo? Questionava, segundo ele, que os ímpios agem assim. Não quer nem saber de Deus, como saberá Deus? Fazem as suas coisas e não considera Deus. E ele questionando ao Senhor sobre isso, Asaf, questionava a Deus, mostrando, passava em rosto: Senhor, não está vendo aí os ímpios? Questiona até a existência de Deus, e se Deus realmente existe, e etc. Ou seja, colocava a sua queixa contra Deus, mostrando que os ímpios, mesmo sem considerar Deus, no entanto, prosperavam. Mas não é bem assim. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam a sua riqueza, Senhor. Olha só que conflito terrível Asaf estava vivendo. Irmão, será que você e eu, nós em algum momento da nossa vida, não passamos por algum momento assim? De questionar a Deus: Senhor, por que eu estou vivendo esta vida? Senhor, por que eu vivo assim? Porque não consigo alcançar os meus objetivos, não consigo prosperar mais do que eu até queria fazer isso, fiz planos para fazer aquilo outro, mas não consigo. Às vezes Satanás coloca isso na sua mente. Digo a você que não vem da parte de Deus, porque os pensamentos do Senhor não são assim. Se porventura você for assaltado por um pensamento desse, repreenda em nome de Jesus. Não deixe que ele vá encontrar ninho na sua cabeça, no seu coração, de observar a prosperidade do ímpio, de observar a prosperidade dos outros, a ponto de lhe afetar espiritualmente, a ponto de lhe afetar a sua caminhada no Evangelho. Às vezes Satanás coloca no coração de alguém dizendo assim: quando você era do mundo, você tinha isso, você tinha aquilo outro, mas é uma falsa ilusão. É uma ilusão, porque não é assim. Lá no mundo, lá no Egito, nós éramos escravos, agora nós somos livres em Cristo Jesus. Quem sabe você pudesse ter até algo mais do que você tem hoje, pode ser, mas eu quero lhe dizer uma coisa: o que você tinha lá era amaldiçoado, mas agora nos caminhos do Senhor, tudo que você tem é abençoado por Deus. Deus lhe dá a prosperidade, Deus lhe dá a bênção. No versículo 13, diz assim: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos da inocência. Irmão, isso aqui é o máximo do questionamento naquela crise que Asaf estava vivendo.
ao ponto de dizer assim: na verdade, em vão eu tenho me santificado, na verdade, em vão eu estou sendo crente. Olha só que ponto chega o questionamento dele, como o inimigo trabalhou na sua mente, ao ponto dele dizer assim: foi em vão, se fosse nos dias de hoje, né? É em vão vir para a igreja, é em vão cantar no conjunto, é em vão santificar, é em vão trilhar nos caminhos do Senhor, ser cristão, ser crente. O inimigo coloca isso na mente do crente, que está fraco na fé, que dá ouvido à voz dele. Ele pode colocar isso. Asaf pensou assim: na verdade, em vão tenho me purificado o meu coração. Olha só, é o cúmulo do cúmulo, né? O cúmulo do questionamento, ao ponto de dizer assim: valeu a pena aceitar Jesus como Salvador? Se fosse nos dias de hoje, né? Valeu a pena? Sim, amados. Eu tenho a lhe dizer que vale a pena, não importa a luta, a tribulação que você esteja passando, vale a pena continuar nos caminhos do Senhor. Foi a melhor coisa que você fez na sua vida, foi aceitar a Jesus como suficiente Salvador. E no versículo 14 diz assim: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Cada dia que ele acordava, ele dizia: mais um dia, estou sendo castigado por Deus. Ora, Deus dava o ar que ele respirava, Deus dava a saúde, Deus dava a unção para ser levita na casa do Senhor, e dava tantas outras coisas, e ele dizia assim: todo dia estou sendo afligido. Isso vai muito do prisma em que você está se vendo, e vendo os ímpios também. Depende da ótica que você está olhando as coisas na vida. Tem pessoas que olham para o outro assim, aí não olha com o olhar real, mas olha com ilusão de ótica. Não, porque a vida de fulano é melhor do que a minha, e começa a fazer esse comparativo, começa a fazer a comparação. Ele que não é crente, olha a filha dele como é, olha o filho dele como é, ele que é ímpio e tal, tem isso, tem aquilo outro. De maneira nenhuma, queridos. Esqueça a vida do ímpio, esqueça a vida do outro, esqueça a vida do justo, esqueça a vida do injusto. Olhe para Jesus, olhe para aquilo que Deus tem, a missão que Deus tem na sua vida. Olhe para as bênçãos, conte as bênçãos recebidas, conte aquilo que Deus tem feito. Observe a sua casa, observe o seu apartamento, mesmo que você more alugado, observe o que Deus tem lhe dado. Você tem muita bênção para contar. Quem tem bênção para contar aqui? Eu só tenho bênção para contar. E se o inimigo disser alguma coisa contrária, você vai dizer: está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, aí o versículo 15 diz assim: e se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Parece até que ele evitava falar com as pessoas, pelo que ele está dizendo aqui, ó. Se eu dissesse dessa situação, né, falaria da minha luta, das minhas tribulações, das minhas aflições, e eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Então ele preferia nem falar com as pessoas. Versículo 16: quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Ele tentou entender, ele fez uma introspecção e começava a entender, procurar entender, como é que pode a prosperidade desse ímpio, dessa geração de ímpios. Olha para o vizinho, tudo isso que nós já citamos aqui. Diz que foi muito doloroso para ele, custou muito para ele observar a vida do ímpio. Certamente foi muito doloroso. Quando pensava em entender, irmão, não procure entender não. Não procure entender porque o traficante prospera, não procure entender porque o enrolão prospera, porque o soberbo prospera. Não, você não vai entender. Deixa para lá a vida dele. Você passa naqueles condomínios bonitão lá, aí você vê ali, vai para o bosque, aí você diz assim: rapaz, como é que pode? Podia ser de um crente, né? Mas não é de um crente, é de um ímpio muitas vezes. Mas só Deus sabe como é que ele está pagando aquilo ali. E mesmo que ele esteja pagando com o fruto do seu trabalho, deixa ele quieto, deixa ele prosperar. Deus tem o melhor para você. Aí ele começa a entrar nessa confusão mental aí, e dói muito para ele tentar entender aquilo. Mas a partir do versículo 17 existe uma mudança.
existe uma mudança na vida dele. E graças a Deus que existe aquele marco na vida dele. É um ponto em que ele cai em si, ele diz assim: eu vou deixar de olhar para a vida dos ímpios. Eu não posso continuar nisso, porque senão eu vou me desviar. Aí diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Diga comigo, glória a Deus. Diga assim, graças a Deus que ele entrou no santuário. É interessante, queridos, que eu observo aqui, que entrar no santuário é diferente de entrar na igreja, no templo. Pode ser até que eu entrando no templo, eu entre também no santuário. Porque muitas vezes a gente entra e sai do templo e continua olhando a vida do ímpio do mesmo jeito. Mas quando eu entro no santuário, eu estou entrando na presença de Deus. Eu venho ao templo e venho para adorar ao Senhor. Eu venho com outro propósito, não venho para olhar o vestido da irmã, eu não venho para olhar o vestido, o paletó do irmão, ou a roupa do irmão, a vida do irmão. Não, de maneira nenhuma. Eu venho para adorar ao Senhor nosso Deus. Entro no santuário, até que entrei no santuário de Deus. Quando eu entro no santuário de Deus, eu entendo o fim dos ímpios. Eu deixo de olhar para a vida dos outros e eu olho para o Senhor. Então, aí foi a mudança, quando ele muda o foco, quando ele olha para o Senhor. Aí tem o depois da vida dele. Ele percebe que estava numa ilusão de ótica. Ele não estava olhando corretamente. No versículo 17, que é o seguinte, depois que ele entra no santuário, aí ele começa a ter uma nova percepção. Ele diz assim: certamente, tu os pusestes em lugar escorregadios. Ou seja, já começa a ver diferente. Que o ímpio anda num lugar escorregadio. Tu os lanças em destruição. Já vê o outro aspecto, como cai na desolação. Ah, mas ele não via isso antes. Por que ele não via, Simval? Porque ele estava olhando para a vida dos outros, não é não? Porque se ele estivesse olhando para Deus, se ele estivesse olhando para a santidade de Deus, ele não, mas agora não, agora ele está olhando para Deus. Aí ele diz assim: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação. Quase no momento. Já era outra visão. Ficam totalmente consumidos de terrores. Aí ele viu algum ímpio aterrorizado. Ele viu algum ímpio com problema. Ele disse: não é aquela ilusão que eu estava vendo, não é só prosperidade, não é só a mansão, não é só o iate bonito. Ele também tem problemas. Às vezes a gente quer ter a vida dos outros, né? Olha os outros assim, mas não quer viver na totalidade o que ele vive. A gente vê só a aparência. Mas será que realmente é próspero? Será que realmente tem paz? Será que realmente o ímpio, quando vai dormir, ele tem paz no seu coração? Asaf começa a ver que não era bem como aparentava ser. Ele diz assim: como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Vida de aparência, irmãos, muitas vezes. A impiedade. Os ímpios vivem de aparência. E começam a falar disso. E quando se encontram entre amigos, começam a falar do que tem. Não, porque minha fazenda, porque o meu carro, porque o meu jatinho, porque eu viajei para aqui, no meu jatinho, tenho o meu piloto. É a vida deles, é essa. Porque vivem do natural, vivem daquilo que é visível aos olhos. Não é uma felicidade verdadeira. No versículo 21, diz assim: assim o meu coração se azedou. Olha só, ficou azedo. Quando ele começou a observar a vida dos outros, azedou, e sinto picada nas minhas entranhas. Por quê? Porque começou a olhar para a falsa prosperidade dos ímpios. Versículo 22, ele relembra que quando estava naquela crise existencial, olhando para a vida dos outros, ele diz assim: assim me embruteci e nada sabia. Ficou como um jumento, não pensava nada. Fiquei como um animal perante ti. Não entendia, não compreendia, porque estava no natural. Não é? No mínimo, estava no natural. Estava passando por uma guerra espiritual terrível. Aquele crente chamado Asaf, aquele levita chamado Asaf. O inimigo quase o derruba, irmãos. Quase o derruba. Quase que se desviava.
ficou azedo. Irmão, quando você deixa de olhar para Deus, você fica azedo. Ninguém tolera estar perto de você. Ninguém tolera estar perto de uma pessoa queixosa, olhando para o defeito de A, olhando para o defeito de B. Mas quando eu estou cheio de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, todo mundo quer estar perto de você, irmão. Aleluia. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia, o versículo 23, todavia estou de contínuo contigo. Aí mudou agora, aí se converteu. Agora voltou a ser o levita adorador. Agora voltou a ser aquela pessoa que ministrava, que atraía a presença de Deus, que atraía a glória de Deus. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Olha só, Deus foi olhar e disse: Asaf, vem cá, meu filho. Você é meu, você é levita. Você não tem que estar preocupado com a impiedade, com a prosperidade de A, de B e de C. Você tem que estar preocupado em fazer a minha vontade. Você tem que estar preocupado em fazer a minha obra. Aleluia. Você tem que estar preocupado em estar cheio da glória de Deus. Que quando você canta, os céus se abrem. Quando você ora, os céus se abrem em teu favor. É isso que nós temos que estar preparados, irmãos, e preocupados. 24 versículo diz: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Olha que visão diferenciada depois que ele entra no santuário. A visão de que o Senhor o guiaria. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na tua glória. Ou seja, ele já via agora a glória futura, ele já tinha uma esperança maior. Ele tinha agora a certeza da salvação, podemos dizer assim nos dias de hoje. Porque ele diz assim: guiar-me-ás no teu conselho, e depois me receberás na glória. Ou seja, mesmo que eu venha a morrer, mesmo que eu venha a falecer, com certeza, algum dia me receberás na tua glória. Essa é a certeza que nós temos que ter, de que mesmo que venhamos a padecer aqui, irmãos, mesmo que venhamos a adoecer aqui ao ponto de morrermos por causa da enfermidade, mas o Senhor um dia nos receberá na sua glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? Aí começou a ver agora outro ângulo, né? Por outra forma de ver a vida. E olhava para o céu e dizia: Senhor, que tenho eu no céu, senão a ti? Já viu a Deus. Deixa de olhar para o homem, agora vê a Deus. É isso que eu quero, irmão, cada dia. Olhar para o Senhor, olhar para Deus, e dizer para a minha alma, dizer assim: alma minha, eu tenho a Deus lá no céu, eu tenho a Deus por mim lá no céu, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Pronto, Deus no céu, Deus na terra. O desejo dele estava ali agora, convertido, irmãos, passou pelo processo, foi aprovado por Deus, deixou de olhar para a vida dos outros, olhava agora para o Senhor, e agora que ele via Deus. Quando eu olho para o homem, para a humanidade, eu vejo fragilidades, eu vejo aparência, como já foi citado nesta noite aqui, mas quando eu olho para Deus, eu vejo Deus Todo-Poderoso, eu vejo Deus assentado no seu alto e sublime trono, o poder na mão dele, ele quem manda. Eu vejo a justiça de Deus reinando. De tantas coisas que estão acontecendo no nosso país, há pessoas que estão questionando até a existência de Deus. Onde está Deus? Tranquilo, Deus continua sendo Deus. Deus continua com o poder na sua mão. O cetro do poder está na mão dele. A Deus, eu consigo ver Deus vestido com a sua toga, sentado no seu alto e sublime trono, e o cetro do poder na sua mão. No tempo certo ele agirá, com certeza, e fará justiça no nosso país. Então, queridos, não podemos, estar olhando para A, para B, não, olhar para Deus, olhar para o Senhor. Quem tenho eu no céu, senão a ti, Senhor? É Deus que está conosco lá no céu, e é Deus que está conosco na terra. Versículo 26, a minha carne e o meu coração desfalecem. Ele olhava para si mesmo, aí via, quem sabe, a velhice chegando, né? A minha carne, o meu coração se desfalecem. Quando a gente começa, é perigoso estar olhando para si mesmo, sabe? Olha para a pele,
já enrugada, quem sabe, olha para os cabelos já grisalho, se olha no espelho, aí já diz assim, já não sou mais tão bonito como antes, ou não sou tão bonita como antes, e se olhar para a barriga grande, aí é problema, aí vai ter muito do que se entristecer, não é, queridos? Ele começa a olhar e diz, a minha carne e o meu coração desfalece, mas ainda bem que ele entrou no santuário, aí ele diz assim, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Diga assim comigo, ainda que a minha carne desfaleça, ainda que o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração. Então é isso que a gente tem que se levantar todo dia e dizer assim, estou ficando mais velho? Estou. Passou mais um dia na minha vida? Passou. Mas Deus é a fortaleza do meu coração. E aí você parte para cima. E aí você parte para mais um dia de batalha. Nada de baixar a cabeça e dizer, estou ficando velho. Não, estou ficando mais experiente. Então, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aqui fala de eternidade, queridos. Fala de que a vida, ela é efêmera, ela é passageira. A Bíblia diz que a vida do homem é como se fosse a flor do campo, né? Nasce hoje, bonitinha ali, o sol bate, no outro dia já murchou, já acabou. Mas a minha porção é o Senhor para sempre. Ele é a nossa porção. Para finalizar, estou caminhando para a finalização. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Aí ele reconheceu, os ímpios se alongam de ti. Os ímpios se distanciam de ti, então eles perecerão. Mas tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Coisa terrível é se desviar do Senhor. Coisa terrível é sair dos caminhos do Senhor. Quer encontrar luta? Se desvie do caminho do Senhor. Arrefeça na fé. Esqueça o primeiro amor. Aí você vai encontrar luta. Mas quer viver uma vida salutar, uma vida abençoada por Deus? Nos aproximemos do Senhor. Entremos no seu santuário. Quando entramos no santuário de Deus, eu vejo a glória de Deus. Quando eu entro no santuário de Deus, eu vejo Deus operando maravilhas. Quando eu entro no santuário de Deus, eu vejo a vida diferente, para melhor. Eu vejo a mão de Deus operando quando eu entro no santuário de Deus. E aí a minha alma se acalma, porque eu vejo que Deus está no controle de todas as coisas. Mas para mim, para finalizar, versículo 28 do Salmo diz assim, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ou seja, bom é ter comunhão com Deus. Bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Então, bom para mim é aproximar-me de Deus. Pastor, mas como é que eu vou me aproximar de Deus? Se Deus é tão distante, se Deus está no céu, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo. Jesus disse que daria o Espírito Santo para morar dentro de nós, e eu posso me aproximar de Deus através do Espírito Santo, tendo Ele como meu amigo, ao ponto de, por exemplo, Benihim, ele escreveu aquele livro, né, Bom Dia Espírito Santo, porque ele criou uma intimidade com Deus tão grande, que ele dizia que dava até bom dia para o Espírito Santo. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, podemos nos aproximar de Deus sim, somos falhos, somos humanos, somos pecadores, mas nós podemos nos aproximar dele como em Cristo Jesus. Posso me aproximar de Deus através da leitura da palavra, lendo, meditando, mergulhando na palavra do Senhor, entendendo e vivendo essa palavra a cada momento. Eu posso me aproximar de Deus através da oração, eu posso me aproximar de Deus através do jejum, e eu posso me aproximar de Deus vindo para a congregação como nós estamos hoje aqui. Quão bom e quão suave é isso, que os irmãos vivam em união. Como é que eu posso dizer que sou cristão e eu não venho para a congregação? Está junto, tição tem que estar perto de tição, senão a fogueira se acalma, né? Mas aí você vem, o irmão vem, a irmã vem, o conjunto canta, plenitude canta, os músicos tocam, os irmãos, cada um tem uma função na igreja, o pastor prega, o pregador prega, Deus usa o ministrante da palavra, e nós vamos nos edificando, queridos, nós vamos crescendo em Cristo Jesus, ao ponto de termos saudade de vir para a igreja. No dia que eu não venho para a igreja, irmão, fica faltando um negócio em mim.
Eu não sei se você é assim, mas no dia que eu não venho para a igreja, fica faltando. E eu espero com ansiedade a hora do culto. Desde manhã que eu fico preocupado já com o culto, não é? Isso é o que, irmãos? Compromisso com Deus, é querer nos aproximar de Deus. Pastor, e quem não pode vir para a igreja? Bom, quem não pode, fica sofrendo, fica faltando essa parte aí. Bom é estarmos aqui, bom é nos aproximarmos de Deus. Não é só vir ao templo, claro, a gente sabe que não é só isso. Já citei, tem que estar lendo a palavra, tem que estar meditando, tem que estar jejuando, muitas vezes quem pode, tem que estar perto do Senhor, aproximar-se de Deus. Bom é para nós aproximar-nos de Deus. Observe que Asaf, ele começa distante de Deus. Ele começa a observar os mundanos. Ele começa a observar os ímpios. Lá no início, ele começa dizendo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Passa pelo processo todo, entra no santuário, tem um encontro com Deus. No final de tudo ele se converte, aí diz assim: mas agora para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ainda bem, irmãos, que há uma mudança de 360 graus na vida dele. Primeiro ele olha e diz: quanto a mim, quase que me desvio. Passou por todo o processo. No meio do processo, Deus diz: para aí um pouquinho, meu filho. Não, entre no santuário. Ele entra no santuário, muda a visão, Deus o transforma. Aí agora ele diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Nós somos chamados por Deus para anunciar as suas obras. Nós somos chamados por Deus para evangelizar. Agora, será que nós estamos evangelizando? Será que nós estamos cumprindo a missão? Ou nós estamos esfriando na fé, igual a Asaf? Olhando para as coisas do mundo, olhando para o ímpio, olhando para a prosperidade dos ímpios. E aí, quando a gente faz isso, arrefece o fervor, arrefece o fervor espiritual. E aí eu lhe faço algumas perguntas dentro desse contexto. O que é que faz o seu coração arder ainda? Qual é a temperatura do fervor espiritual? Ou você está igual a Asaf? Como está a sua vida espiritual? Como está a minha vida de intimidade com Deus? Eu digo para mim mesmo e diga para você: como está? Não responda para mim, responda para você. Como está a minha vida de intimidade com Deus? Será que eu estou igual a Asaf? Será que eu preciso entrar no santuário? Como reajo ao ouvir a exposição da palavra? Oro regularmente? Quando você jejuou pela última vez? Sirvo a Deus com alegria? Ou cada dia para você é como se fosse um fardo? Você tem ânimo para vir ao templo adorar ao Senhor? Ou vem por obrigação? Quando perco uma ceia, uma santa ceia, você sofre com isso? Você sente que já foi melhor crente quanto ao fervor espiritual? A chama do Evangelho ainda arde no seu coração? Quando você peca, você se entristece ou tanto faz? Asaf, para ele tanto fazia. Está olhando a vida do outro, como não é? Você é poderoso nas escrituras sagradas, você lê a palavra, você pratica a palavra do Senhor como devia? O primeiro amor esfriou em você? Você ora quando vai dormir? Coisa tão simples, né, irmãos? Você ora quando vai dormir? Você ora quando acorda? O que é que você faz logo quando você acorda? Você ora? Você encomenda a sua vida ao Senhor? O seu dia ao Senhor? Você dá graças a Deus antes das refeições? Independente de quem esteja perto? Você vai lá para o sal e brasa. Oh, maravilha! Aquele churrasco. Aí você lembra da graça a Deus? Ou você tem vergonha porque o garçom está olhando para você? Porque o vizinho está olhando para você? Não tenha vergonha. Ore ao Senhor e agradeça a Deus. Lá na Petrobras, mesa farta, self-service, eu botava meu prato, chegava lá todo santo dia, manhã, tarde e noite, quando eu estava lá. Botava o prato aqui, fechava meus olhos, podia ser o engenheiro fulano, beltrano ou ciclano, podia ser meu colega de trabalho ou um visitante, estava lá. Agradecia a Deus
pela bênção recebida da comida. Então devemos dar graças a Deus. E isso ficou tão enraizado na nossa família, na nossa casa, que Eliabner era menino. A gente foi para um restaurante um dia, e antes que eu orasse, foi auxiliador, ele disse assim, Eliabner falou assim, não é porque a gente está num restaurante que a gente não vai orar, né? Vamos orar. Então é isso, querido, faz parte do fervor espiritual. Você quer renovar o seu fervor espiritual? Você quer entrar na presença do Senhor? Fiquemos de pé, queridos. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Vamos agradecer a Deus pelo impacto que estamos sendo impactados pelo Senhor hoje. Deus está nos confrontando hoje. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos entrar outra vez no santuário de Deus para entender o fim dos ímpios e voltar a entender o plano de Deus na nossa vida. Eu gostaria de convidar um dos nossos irmãos para nos dirigir a Deus em oração, lembrando que domingo nós teremos aqui o culto com os jovens, o líder de mocidade já está aqui conosco, graças a Deus, e domingo teremos consagração e teremos escola dominical. No sábado nós teremos circo de oração infantil e circo de oração de jovens. Nosso irmão secretário Daniel estará orando e depois eu estarei impetrando a bênção apostólica. Pai do Senhor, irmãos, irmão Mário Rocelino está agradecendo as orações da igreja por ele. Ele está num processo de tratamento e ele foi feito o transplante e ocorreu tudo bem. Ele viu que foi a mão do Senhor guiando os médicos. Amém. Ele foi feito o transplante e deu tudo bem, e ele entendeu que foi a mão de Deus orientando os médicos, profissionais de saúde que ali estão. Milagre, né, irmão? Deus, nosso Deus faz milagres. Vamos agradecer a Deus pela palavra trazida nessa noite e guardemos no coração ao meditar, já essa meditação, e levemos para casa ao dormir, ao acordar, amanhã, que essa palavra fique sempre no nosso coração nos alimentando, porque não é só com Asaf não, viu? Coisa boa que ele teve coragem de dizer. Ele não foi mentiroso, ele teve coragem de dizer, eu tive inveja. Quantas vezes a gente não tem coragem de dizer, mas diga Jesus, e Ele resolve o seu problema, que resolve o meu também. Senhor Jesus, glória ao Teu nome. Queremos agradecer ao Senhor por essa palavra trazida nessa noite pelo nosso pastor Eliezer. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor usou Teu servo no decorrer da ministração da palavra, versículo por versículo, ensinando, e o Espírito Santo foi orientando, falando conosco nessa brisa suave. Muito obrigado, Senhor, que acontece também conosco. Quantas vezes sentimos assim, Senhor, mas o Senhor é misericordioso, e nessa noite o Senhor trouxe uma palavra muito boa para nós. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a cumprir com aquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajuda a guardar o nosso coração. A Tua palavra diz que enganoso o coração, quem pode conhecê-lo? Ajuda-nos, Senhor, a guardar o meu coração. Ajuda a guardar a irmã, guardar o coração dela, o irmão, guardar o coração dela. Controla as nossas emoções, que muitas vezes, Senhor, sai do nosso controle. Mas Deus, nessa noite, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua intervenção nas nossas vidas, que seja tudo para a glória do Teu nome. Queremos agradecer pelo irmão Mário, Teu servo, que fez aquele transplante, Senhor, aquele tratamento que é tão sério, e ele pediu aqui a ajuda dos céus, a igreja orou, e ele já está agradecendo. Nós queremos agradecer tudo isso em nome de Jesus. Leva para os nossos lares, guarda nosso caminho, aqueles que vão a pé, aqueles que vão de ônibus, aqueles que vão nos seus carros. Deus, em nome de Jesus, nos guarda e faz-nos chegar nos nossos lares em segurança. Em nome de Jesus, amém. Oi. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre, todos digamos amém. Glória a Deus.